Agora vou chamar um pregador internacional. Eu tenho uma grande satisfação e alegria de estar junto com ele aqui. Para quem não conhece, Pastor Neto é o esposo da Mareli, e para quem não veio há 15 dias atrás, é o pai de Nael, que trouxe a palavra, Natanael, né? Então, eu queria que a igreja ficasse de pé, estendesse aqui o braço, os seus braços, e vamos orar. Amém? Pai, queremos te agradecer por este momento que o Senhor trouxe o teu filho à nossa casa, à tua casa, Pai, para trazer do teu trono aquilo que a gente precisa ouvir, fazer com que ele seja um vaso em tuas mãos, enche do teu espírito, que nós possamos sair daqui transformado, e que o Senhor traga do teu trono aquilo realmente que nós precisamos ouvir. Amém? Nós acreditamos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, meus amados. Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor seja abundante, continue abundante em nossas vidas. O internacional aí, o pregador internacional é por conta do Luiz, viu? Eu estou aqui muito grato por poder partilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia para o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler uma história, a história de um casal que, se fôssemos comparar a época, né, eles, mais ou menos no mês de março deste ano, eles tiveram uma surpresa grande. Eles passaram por uma experiência inusitada. Eles teriam passado por uma experiência inusitada. E essa experiência mudou a vida deles, e não somente a vida deles, mas a vida da nação de Israel e a história da humanidade. Eu quero hoje pensar sobre este casal que, através da sua vida e daquilo que eles viveram como família, eles podem nos transmitir uma mesma palavra que traz esperança. Lucas capítulo 1, a história da família de Isabel e Zacarias, ou Zacarias e Isabel. Todos estão com o texto aí? Nós vamos ler, eu vou ler inicialmente alguns versículos, depois nós vamos mais para o final ler os outros versículos, quando nós chegarmos então ao ponto da mensagem, para que os irmãos entendam. A meditação hoje vai ser neste capítulo. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, aos quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Uma família cheia de esperança, mas que tinha o mais. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que é temente a Deus, serve ao Senhor com integridade, mas tem o mais? Você conhece a história de alguém que faz tudo certinho, mas tem o mais? É interessante, não sei em que versão você acompanhou, mas eu gosto a nova versão internacional, quando diz no versículo 6, no versículo 7, mas não tinham filhos. Mas não tinham filhos. Meus amados, a maioria das pessoas, a maioria das histórias que ouvimos, histórias de famílias, são histórias que têm o mais. São histórias que têm o mais. Pai e mãe servem ao Senhor, mas um dos filhos apronta todas. O casal faz tudo direitinho, mas leva um tranco da vida. As coisas caminham tanto servindo a Deus, fazendo as coisas segundo a orientação de Deus, e de repente um problema sério na família. Muitos de nós fica estarrecido diante do mais, porque o mais ele muitas vezes é inexplicável. Eu coloquei aqui a inexplicabilidade do mais. Somos mestres em explicar o porquê das coisas na vida dos outros, esquecendo muitas vezes que não temos explicação para os nossos, não é? A gente sabe explicar: olha, eles estão servindo a Deus, mas eu sei por que eles estão passando isso. Lembro em João capítulo 9, os discípulos de Jesus, andando com Jesus, se encontram com um cego de nascença. Há um cego de nascença, e os discípulos já têm 2 possibilidades para a cegueira do menino, né? Mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Esse homem parece ser um homem tão bom, mas ele é cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? Nós muitas vezes queremos e somos mestres em dar ou querer uma explicação por mais na vida dos outros, quando não temos muitas vezes para nós mesmos. Por que isso está acontecendo comigo? O mais é quase inevitável. E a minha pergunta hoje é: qual é o mais que você tem na tua vida que te importuna? Qual é o teu mais?
Qual é o teu mais? Casaste na esperança de ter filhos, mas veio ou descobriste uma doença que não te permite ter o filho que gostarias de ter? Eu me lembro o dia quando isso aconteceu comigo e minha esposa. Nós sonhávamos em ter filhos e minha esposa não engravidava. E vindo a fazer os exames todos, os médicos deram a seguinte resposta: nós éramos 2 meninos na idade, muito novos, sonhando em ter filhos. Minha esposa e eu casamos muito jovens, eu tinha 22 e ela 19 anos. E aos 24 anos, 25 anos, nós recebemos a fala do médico dessa maneira: tirem o cavalinho da chuva, porque vocês não podem ter filhos. Essa foi a forma como o médico deu a notícia. Diga para sua filha que ela tire o cavalinho da chuva, porque ela não pode ter filhos. Era o mais. Naquele dia nós choramos. Estávamos sozinhos numa terra estranha, sem parentes nenhum, só nós dois, 25 e 22, 21 anos. E choramos e dizemos: Deus, se não nos vai dar filhos, dá-nos paz e alegria ao coração, porque não te queremos servir com coração ingrato e infeliz. Qual o teu mais? Foste criado na igreja e tudo ia bem no teu relacionamento com Deus, mas um dia alguém te feriu na igreja, um líder da igreja, um amigo próximo, e te decepcionaste com Deus a ponto de não mais achares significado algum na vida cristã, e esse mais te afastou de Deus, dos irmãos, da igreja, da comunidade. Conheço uma multidão de pessoas que estavam servindo na igreja, mas um dia a fala de alguém, a atitude de um líder, feriu profundamente e trouxe essa frieza e afastamento espiritual. Qual o teu mais? Foste criado num ambiente de harmonia, onde o lar e a família eram algo refrigerador, e casaste na esperança de teres um lar assim, e de repente aquela pessoa que prometeu te amar, cuidar de ti, estar ao teu lado, se tornou uma pessoa cruel, fazendo da tua vida um verdadeiro inferno. É esse o mais? Qual o teu mais? Criaste os filhos no caminho do Senhor e tudo ia bem. Você ia para a igreja com eles, celebravam ao Senhor, mas de repente um deles se tornou rebelde. Qual o teu mais? Servias no ministério na igreja, sendo capacitado por Ele, cheio do Espírito Santo, para assim desempenhar o teu dom e ministério, e de repente um descuido, um esfriar espiritual, um deixar de ler a Bíblia por uma semana, de orar, um pequeno desvio da rota no teu relacionamento com Deus, o inimigo bateu a porta e num vacilo tomaste uma decisão que te fez cometer um pecado e te desviar dos caminhos do Senhor. Qual o teu mais? Qual o teu mais? Você que me ouve talvez tenha um mais na sua vida. Como eu disse, o mais muitas vezes não tem explicação, e na vida deste casal não tinha explicação. Na cultura antiga, e principalmente entre os judeus, uma mulher não ter filhos era sinal de quê? De maldição. Ela estava sob maldição, ela não tinha bênção de Deus. Às vezes era produto de não ter era resultado de ter cometido um pecado. Por exemplo, uma das mulheres de Davi foi amaldiçoada por ele e não teve filhos.
Então há muitos casos assim. Então uma mulher naquela cultura não ter filhos era sinal de não ser abençoada. E o que a gente pensa com uma pessoa que não é abençoada? É uma pessoa que não é temente a Deus, é uma pessoa que anda nos seus próprios caminhos, é uma pessoa desvairada, é uma pessoa ensimismada, é uma pessoa hostil às verdades do Senhor, que não se submete a Deus. Não é assim? Mas então agora vamos ler sobre este casal. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. O nome deste homem significa aquele que é lembrado por Jeová. Olha o nome dele. Aquele que é lembrado por Jeová. Esse homem era o quê? Havia um sacerdote. Quem era o sacerdote? Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do serviço sagrado, das coisas de Deus, do templo. Preste atenção. E o nome dele? Aquele que é lembrado por Jeová, ou aquele que lembra a Jeová. Olha o nome da mulher. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. A mulher dele era também da descendência dos sacerdotes. E essa mulher também tem uma história de esperança na vida do povo de Deus, na sua própria vida. E ela está ali com seu marido, vivendo esse mais. Mas olha só o que diz o versículo. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor, servindo a Deus, sendo irrepreensíveis, tementes a Ele, obedientes em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Preste atenção que não diz que eram as pessoas que diziam isso. Quem diz isso é o próprio Deus. Era assim que Deus os via. Era assim que Deus os via. Como é que um casal assim pode ter um mais? Como é que um casal assim pode ter um mais? Mais uma vez, nós não temos a explicação. Qual é o teu mais? Você talvez esteja colhendo o que plantou, porque muitas vezes o mais é fruto daquilo que nós plantamos. Porque aquele que planta, colhe. Essa é uma lei da semeadura. Você pode escolher plantar qualquer coisa, mas você não pode escolher colher qualquer coisa. Você vai colher sempre aquilo que planta. Esse casal está vivendo diante de Deus, plantando irrepreensibilidade, temor ao Senhor, obediência aos mandamentos. É isso que eles estão, esperando a promessa do Redentor. Eles estão ali servindo a Deus, cumprindo tudo. Mas na história da vida deles, eles não viram a promessa acontecer. Há duas curiosidades sobre Zacarias e Isabel que é importante a gente entender. Alguns autores falam que Zacarias tinha, por volta dessa época, 99 anos. E Isabel tinha 89. Está pegando? Essa é a primeira. Pensando nisso, pensando que os dois são casados, quanto tempo você imaginaria que os dois estão casados?
por pelo menos 70 anos, para a cultura dos seus dias, por pelo menos 70 anos. Porque o homem era contado para ir à guerra com 20 anos para cima. E quando ele casasse, ele não poderia sair naquele primeiro ano à guerra. E ele já estava habilitado para o ofício sacerdotal com essa idade. Então, ele tinha por baixo 70 anos de casado. E casados na esperança de constituir uma família e ter filhos. Mas diz o texto, mas não tinham filhos. Porque o texto complementa. Porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Aqui, falar de esterilidade naquele tempo antigo era dizer: você não vai ter filhos mesmo. Essa esterilidade vai lhe perseguir para o resto da vida, salvo se houver algo miraculoso. E tem um Deus que pode tirar o mais. Esse foi o Deus que se apresentou nos dias de Isabel. Segunda coisa, preste atenção aqui. Depois do cântico de Zacarias, você vai notar isso. Esse casal está servindo a Deus. Por que estão servindo a Deus? O que eles estão esperando da vida? O que eles estão esperando? Se eles continuam, ele já sabe, Zacarias já sabe que sua mulher é estéril, ela já sabe que é estéril, vem passando os anos, os dois namoram constantemente e nada de ter filhos. Nada, porque só teve um que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, que não foi produto de uma relação, foi Jesus. Então, está os dois, e eles continuam servindo a Deus. Eles poderiam muito bem ter dito: acabou aqui. E se você notar lá no Velho Testamento, diz que o sacerdote, ele serviria por 25 anos, depois ele se afastaria, e ele apenas seria uma espécie de consultor dos outros sacerdotes. Mas Zacarias está lá, servindo a Deus. A esperança de Isabel e Zacarias não era a esperança de ter um filho, era a esperança do Redentor. Olha o que eu disse: o que acontece com eles nessa história aqui é como se estivesse acontecendo, se fosse para uma pessoa, uma família real, mais ou menos no mês de março desse ano, e agora no mês de dezembro se cumprindo. Esperando o Redentor. Esperando o Redentor. E o que Deus faz? Deus rompe 400 anos de silêncio para mudar a história de Zacarias e Isabel. Os estudiosos da Bíblia sabem do que eu estou falando. O que é 400 anos de silêncio? Entre o último livro da Bíblia, o livro de Malaquias, e até aqui, a vinda do Messias, do Senhor Jesus, Deus não mandou à nação de Israel nenhum profeta, não houve nenhuma revelação de anjo, não houve nada extraordinário de uma intervenção divina, sobrenatural, para se manifestar ao povo chamando ao arrependimento. É o que a gente chama de período de silêncio. Deus passou 400 anos sem se manifestar ao seu povo. Produto de quê? Rebeldia do povo, não queria ouvir os seus profetas. Lembra, o povo tem ido para o cativeiro, tem abandonado o Senhor, tem voltado do cativeiro, mas continua andando os seus próprios caminhos. Deus fica em silêncio. Deus então interrompe, ou Deus irrompe a história, interrompe aqueles 400 anos de silêncio e chega para este homem para mudar a sua história, para acabar com o seu mais. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio o costume sacerdotal entrar no santuário de Deus para queimar incenso. Deixa eu explicar aqui. Havia um dia em que o sacerdote entrava uma vez por ano e ele entrava no santo lugar para oferecer incenso. O cuidado divino quanto a isso era tão sério que a pessoa que entrava naquele lugar tinha que estar sem pecado
tá? Porque se estivesse com algum pecado, morria na presença de Deus. Normalmente, nas vestes sacerdotais tinham sinos para dizer que ele continuava vivo. Se os sinos parassem, é porque ele morreu. Amarrava-se normalmente uma corda, né, para que puxasse o corpo. E possivelmente alguns morreram assim como morreram, né, Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Então lá está Zacarias e vai ministrar diante de Deus. E todo o povo estava do lado de fora fazendo o quê? Orando. Senhor, tenha misericórdia do Zacarias, que ele não caia diante do altar. E o povo orando. O povo está esperando ver o que vai acontecer. E é neste momento que o Senhor interrompe 400 anos de silêncio e se manifesta. Se manifesta como? Deus manda um anjo, Deus dá uma palavra profética, Deus diz já qual seria o destino e missão do menino que ia nascer por Isabel, e Deus diz que isso seria bênção para toda a nação de Israel. Deus decidiu mudar a história através de uma família que tinha mais. E veja que não é qualquer anjo. Qual é o anjo que vem? É Gabriel, aquele que assiste diante do Senhor. Ele vem, o Senhor sabe da história, conhece a história de Zacarias, conhece a história de Isabel, e a primeira coisa que o anjo diz é: Zacarias, o quê? Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Zacarias fica assustado, né? Ele está ali, ele tem a visão do anjo e o temor dele se apodera. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Essa já é uma palavra para nós pais aqui, né? E veja, tem pelo menos 2 sentidos nessa: tua oração foi ouvida. Certamente Zacarias orava por sua esposa, que era motivo de chacota para outras mulheres. Olha aí, tão tinha, mas não tem filho. Direitinho, mas não dá um filho ao Zacarias, esse bonitão, né? É tão perfeitinha, quantas coisas. Talvez ela tenha alguma coisa aí. Essa é uma orgulhosa. Deus está punindo por alguma coisa. Meus amados, a língua do povo é ferina para julgar a vida do outro. E certamente Zacarias orava para que Deus consolasse sua esposa, para que Deus desse paz à sua esposa. Esse é um sentido. E aí eu quero dar essa palavra para nós homens: orar continuadamente por nossas esposas. O segundo sentido de a tua oração foi ouvida, mais à frente você vai entender, é que Zacarias, que está servindo ao Senhor por cerca de 70 anos no ministério sacerdotal, esse homem serve ao Senhor porque ele sabe que é uma promessa. Qual é a promessa? Um dia o Redentor virá, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha sua igreja está. Quem é que os homens dizem que tu és? Pois é esse que vai nascer. Zacarias tinha essa esperança e ele orava. E ele orava por isso. Meus amados, nós aguardamos Jesus. Nós aguardamos o dia do nosso encontro. Quantos de nós ora por isso? O dia da nossa redenção. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. E aí diz como é que deve ser criado o menino, qual é a tarefa dele. Esse menino vai ser um nazireu, ele não vai beber nada de vinho, tá? Esse menino vai ser um pregador do evangelho. Esse menino vai preparar o caminho do Senhor. Preste atenção. Era preciso haver o nascimento de João
para que houvesse o nascimento de Jesus. Entenda, porque João é aquele que é o precursor, é o pregador, que anuncia: Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus interveio na história e muda a situação. Quando Zacarias ouve isso, ele diz assim: como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. 70 anos namorando e nada de vir filho. Qualquer um faz esta pergunta: como é que vai ser isso? Né? Se fosse nos nossos dias, o Zacarias diria assim: vai ser por inseminação artificial? Quem é o médico que eu devo procurar? Qual é a clínica? Você tem uma recomendação? Se fosse nos nossos dias. Não é o caso aqui. Esse homem está esperando, ele está esperando. O mais na sua vida o marcava, e nada mudava. Ele orava e nada mudava. Ele está esperando. E aí o anjo diz assim: eu sou Gabriel, eu fui enviado, né? Eu estou a serviço de Deus, eu estou lá, bem pertinho. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Então, já que você não acreditou, você vai ficar mudo até que as coisas se completem. Agora imagine só, preste atenção, amados. Eu não estou brincando aqui quando eu falo isso. Ele fica o resto do dia mudo. Ele sai, está mudo e todo mundo diz: aconteceu alguma coisa. E ele mudo, por gesto falando. Eu imagino ele, né, fazendo aquela brincadeira que tem do gesto, né, para você adivinhar o que é. E o povo, certamente ele teve uma visão de anjo. Foi alguma coisa. Ele volta para casa. E como é que você dá uma cantada na mulher mudo? Imagina só. Imagina o gesto que ele teve que fazer. Imagina. Não, preste atenção. Porque diz o texto mais à frente: passados os dias, eu imagino que Zacarias disse assim: mulher, vamos aproveitar essas férias do ofício sacerdotal, vamos para uma ilha aí, nós precisamos namorar, porque essa promessa precisa se cumprir. E eu estou falando de um homem de 99 anos e de uma mulher de 89, que creem na promessa, mas sabem que eles têm que fazer a parte dele no processo. Deus muda o nosso mais, mas Deus nos ordena a saber como nos comportar diante do mais. Deus quer mudar a história da minha e da sua vida. E Ele diz claramente que vai fazer. Mas muitas vezes a nossa incredulidade não permite que nós façamos aquilo que Deus quer. Acho que Zacarias, quando fica mudo, ele diz: aprendi a lição. E eu imagino o esforço dele. E o fato é que a sua mulher ficou grávida e deu à luz o filho. E pelo texto, se vocês percebem, na hora de dar o nome ao menino, todo mundo quer dar o nome de Zacarias Júnior, né? É o Zacarias Júnior, Zacarias filho. Não, Zacarias. E a mulher, é Isabel quem diz: o nome do menino vai ser João. Quem foi que disse para ela que o nome deveria ser João? Zacarias o mudo. Escreveu numa tabinha para ela, disse: olha, fez munganga lá, fez tudo quanto é coisa, mas explicou: o nome do menino vai ser João. E é tanto que vão procurá-lo e perguntam: como é que deve ser o nome? E aí ele põe na tabinha: João. Você tem um mais na sua vida e espera em Deus que Ele mude. O que você está fazendo para isso? Preste atenção. Este casal é um casal que continua crendo contra a esperança, porque velhice e esterilidade não produzem filhos. É verdade ou não? Velhice e esterilidade não são promessas de filho. É promessa de doença, de mágoa, de dor, de tristeza. Mas eles continuaram a crer. Segundo,
eles se dispuseram a fazer segundo o que Deus tem ordenado. Eles fazem, quando Zacarias volta do seu turno, ele cumpre o papel de marido e Isabel cumpre o papel de mulher. Dois, eles decidem criar o menino, e eles criam o menino da forma que o anjo tinha dito: esse menino deve ser criado assim, porque ele vai fazer essa e essa obra. Possivelmente, tá? Possivelmente Isabel e Zacarias não viram João exercer o seu ministério, mas eles continuaram crendo. Aqueles que estudam sabem sobre a história de João Batista. João Batista possivelmente foi criado numa comunidade de essênios, né? Então aquela vida austera que ele tinha foi produto disso. Possivelmente ficou órfão de pai e mãe, ainda quando pequeno, possivelmente. Mas vamos lá. Você quer o mais sendo estipado da sua vida, sendo mudado? Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode mudar, mas você precisa obedecer e fazer segundo o que Deus tem mandado. Terceira coisa que eu queria ressaltar hoje à noite é que não foi só para resolver o problema de Zacarias e Isabel. Deus veio para resolver o problema da nação de Israel. O povo estava longe dele. O povo estava longe de Deus. O povo estava sem esperança e era preciso que o Redentor viesse. Se você for nas páginas da Bíblia acompanhando o texto, você vai ver que há o anúncio então do nascimento de Jesus. Maria fica grávida, Isabel está grávida, né? Aí como que concomitantemente, e tudo sendo preparado e esperando o dia que o Redentor cumpriria o seu papel ao morrer na cruz por nós. Não foi algo que se cumpriu o mês seguinte, o ano depois. Foi uma espera de pelo menos 30 anos, 32 anos, para ver o ministério de Jesus acontecendo e ele se tornando o Salvador. Qual é o mais na tua vida? Você acredita que Deus pode mudar? Ele mudou na história de Isabel e Zacarias, e pode mudar na tua. Vamos para os versículos 67 em diante. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como haviam prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se Israel. Você atentou para o cântico de Zacarias? Zacarias não está agradecendo a Deus unicamente pela vida do seu filho, e nem profetizando unicamente a vida do seu filho. Zacarias está voltando na história e dizendo assim: o Deus de Israel, que prometeu o Redentor, ele está cumprindo
a sua promessa. Esses próximos dias, nós vamos cantar os hinos de Natal. Nasceu o Redentor, alerta, ó terra entoa, o canto já ressoa, nasceu o Redentor. O que isso tem significado para você? Para algumas pessoas, Jesus é apenas mais o símbolo de uma festa, num período do ano onde a gente tira uns dias de folga, onde a gente ganha e dá presentes, onde o comércio fica efervescente. Não tem ideia do que é Redentor. O Redentor é aquele que veio para libertar um condenado de uma culpa que ele não pode pagar, de uma pena que ele não pode pagar. Quando nós dizemos nasceu o Redentor, nós estamos dizendo assim: havia um preço tão alto de condenação do pecado que eu não podia pagar, mas o Redentor nasceu, ele se entregou por mim, ele pagou este preço, e eu estou livre para viver para Deus, livre das culpas do pecado, livre do império das trevas, livre de tudo que me afastava de Deus, livre, porque diz a Escritura, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o Redentor. E é ele que Zacarias remete aqui: bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O Redentor veio. Mas ele está falando, é o nascimento de João, não é de Jesus. Isso aqui é um canto profético. O homem agora, o Zacarias está querendo mais do que nunca, está querendo além da existência, como José. Ele está querendo, o Senhor redimiu o seu povo, o Senhor redimiu o seu povo, o Senhor está cumprindo sua promessa, o Redentor veio. Só sabe o valor disso quem vive em escravidão. Só sabe o valor de ser redimido quem um dia foi liberto. Você já teve uma dívida grande que você não podia pagar? Já teve? Já teve uma dívida grande que ele botou no chão e você ficou envergonhado, não saía na rua porque não podia pagar? Já passou por uma situação assim? Você já passou por uma dívida grande que você disse assim: perdi tudo, perdi tudo. Eu me lembro o dia que eu perdi meu apartamento. Eu não tinha como pagar. Eu devia a Caixa e veio os 3, depois de 3 contas, veio a penhora. Aí um amigo me emprestou o dinheiro para eu pagar. Que alívio. Só que eu tinha que pagar o amigo. O amigo me emprestou em dólar, quando o dólar era 1 para 1. Aí 1 ano e meio depois, o dólar foi para 5 e eu não tive como pagar. Eu entreguei para o amigo o apartamento. Mas no primeiro dia do ano de 2001, que era o ano do jubileu, 3 horas da manhã, aquele amigo do outro lado do mundo ligou para mim e disse assim, falando para mim e para minha esposa, ao telefone: chama tua esposa, põe ela na extensão que eu quero falar com vocês dois. Eu estou há 2 horas rodando pela cidade e Deus falando comigo, e eu estou inquieto aqui. Esse é o ano do jubileu, e no ano do jubileu, aqueles que têm as suas dívidas, eles são libertados. A sua dívida está paga, você não me deve nada. Eu caí de joelho no chão, chorando e orando, agradecendo a Deus. Você já recebeu perdão de alguém? Você aprontou contra aquela pessoa, magoou profundamente, feriu, e você merecia a condenação, mas essa pessoa disse assim: está aqui a minha mão de misericórdia para você, eu te perdoo, vamos caminhar juntos, vamos recomeçar.
eu estou ao seu lado. Só sabe o que é remissão ou redenção quem já teve uma dívida perdoada. Zacarias aqui está dizendo: obrigado, Deus, porque redimiste a Israel. E o Senhor suscitou poderosa e plena salvação. Qual o teu mais hoje? Pelo que te regozijas, pelo que celebra. Zacarias celebrou a redenção de Israel, sabendo que seu filho seria o precursor do Messias. O Messias está vindo, o Senhor vai cumprir sua promessa, e a redenção está às portas. Nossos inimigos serão destruídos, nós seremos libertos, já não estaremos mais sob opressão, nós viveremos as delícias da presença de Deus, porque Deus decidiu nos dar plena e total salvação. Deus pode ainda hoje retirar o mais na tua vida, para que você viva para Ele, para a honra e glória dEle. Se Deus já retirou o mais da tua vida, o que Ele espera é que você, assim como Zacarias, tenha uma atitude de glorificar, de celebrar a vida de Deus. Deixa eu então dizer o restante da minha história. Naquele dia, quando nós nos ajoelhamos e dissemos para Deus: se não vai nos dar filhos, dá-nos paz no coração. Nós choramos, dedicamos as nossas vidas mais uma vez ao Senhor. Aos 12 anos de idade eu dediquei minha vida ao Senhor para ser um pastor. Aos 12 anos. Eu vou fazer 61 anos dentro de poucos dias. Mas naquele dia, com 25 anos, eu mais uma vez dediquei minha vida ao Senhor, dizendo para Ele: eu vou te servir, eu quero te servir com alegria e paz no meu coração, e não com amargura. Eu te dedico minha vida mais uma vez. Saímos para tomar uma água de coco e andar de moto. Eu tinha uma moto e andamos pela cidade para aliviar a dor daquela notícia. Um mês e meio depois, minha mulher começou a passar mal e eu não sabia o que era. Ela comia e vomitava, ela só ficava na cama sem força e vomitando. Ficou assim uma semana, 8 dias. Com 10 dias, uma irmã da igreja perguntou: cadê sua esposa? Eu não vejo mais, não estou vendo ela nas reuniões. Eu disse: não, ela está muito doente, eu não sei o que fazer. Eu dava todos os remédios e nada. E aí vamos levá-la no médico. E levamos no médico. E aí, quando ela contou tudo que estava passando, e tá eu e ela ali do lado, aí o médico vira para mim e diz assim: parabéns, papai. Quase pulei da cadeira. Como assim? Parabéns, papai, você vai ser pai, sua mulher está grávida. Foi o Gabriel da minha vida, né? E eu: como assim? Ela não pode ter filhos. O médico disse: vamos ver agora, vamos fazer o exame. Fizeram o exame. E Deus nos deu Natanael, que vocês esteve aqui. Por isso, Natanael, presente de Deus. E nos deu a Rebeca também. Deus pode mudar o teu mais. E você vai viver. E tem vivido como? Como é que você tem vivido? Hoje à noite eu quero te convidar a celebrar a redenção em Jesus. Todos nós que estamos em Cristo tivemos o mais de estarmos distanciados de Deus resolvido, porque Ele nos deu vida nele. Ele retirou o mais. A nossa atitude deve ser de viver para adorá-lo, para celebrar a redenção que Ele deu. Se você não tem feito isso, hoje é o dia de começar a dar glórias a Deus, celebrar a vida que Ele tem lhe dado, a salvação em Cristo, a família de Deus, o povo de Deus que como povo se congrega e se reúne, e você pode desfrutar da comunhão dos santos. Isso é o que Deus espera de você e de mim.
Mas eu quero uma palavra também para você, que tenho mais como eu tenho. Eu tenho mais. Um daqueles mais que eu citei aqui é meu. Eu e minha esposa procuramos fazer tudo certinho na casa de Deus. Mas a nossa filha decidiu se rebelar contra Deus. Está vivendo longe de Deus, momentaneamente, assim eu creio. Mas, esse mais um dia, eu creio que Deus, soberanamente, vai mudar. Se você tem o mais, eu quero te convidar para hoje à noite colocar diante de Deus esse mais e dizer: Senhor, eu não posso mudar isso. Mas Senhor, eu vou semear coisas boas, irrepreensível, temente ao Senhor, guardar os teus preceitos, andar na verdade, manter minha esperança. Mas eu não estou fazendo troca com o Senhor. Eu e minha esposa nos revoltamos muito, e minha esposa conta a história, quando ela disse assim: Deus, o que o Senhor está fazendo conosco? Eu tenho te servido desde a minha infância, e o Senhor faz isso comigo? Aí Deus disse para ela: e por que não com você? Você é melhor que alguém? Você é melhor que Jó? Você é melhor que Zacarias e Isabel? E por que não com você? Ele é o Senhor. Continue semeando bem, continue confiando e lembrando que quem é capaz de mudar a história é o Senhor. Ele pode retirar essa coisa. Ó Deus, eu peço no nome de Jesus que o Senhor traga esse ao meu irmão, a minha irmã, que tendo vivido com o Senhor, tem esse mais na sua vida. Eu te peço, Pai, que a tua graça mantenha o meu irmão, a minha irmã firme, servindo ao Senhor, temente ao Senhor. Quero colocar diante do Senhor as deste mais, aquele filho que foi embora de casa, que se rebelou, aquele cônjuge que tem sido hostil, cruel. Pai, não importa qual mais, eu quero colocar diante do Senhor cada um destes agora, e pedir que o Senhor mesmo esteja intervindo como o Senhor interveio na história de Zacarias, e o Senhor dizendo: Deus ouviu a tua oração. Não deixa que o meu irmão, a minha irmã fraqueje em não continuar suplicando ao Senhor. Guarde-os, livre-os do mal. Eu te suplico, Pai, que a tua graça seja abundante, abundante, trazendo esperança, confiança e firmeza. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar a minha
a nossa bênção aqui, agradecer ao Pastor Neto, palavra maravilhosa vinda do céu. Glória a Deus. Receberam? Glória a Deus. Gente, o que eu aprendi hoje à noite é algo assim impressionante. Um texto tão conhecido, mas de uma profundeza imensa. Neto, você estava pregando e eu escrevo. Na minha Bíblia eu faço 2 Bíblias, não? Eu escrevo. E quando se falava sobre o ministério de Zacarias e falou sobre os 400 anos de silêncio, dá para você pensar, irmãos, 400 anos de silêncio. Às vezes nós estamos com 2, 3 dias de oração e queremos a resposta e ficamos com raiva porque Deus não responde. E já desistimos. Zacarias sabia do anjo, sabia das manifestações, sabia, mas Deus não o aparecia. Mas ele continuava orando. Ele continuava sendo fiel no seu ministério, no seu chamado, no propósito, ele era fiel. Até que um anjo apareceu. Aí o que aconteceu com ele? Apavorou-se, lógico. 400 anos que não aparecia anjo, 400 anos que Deus não falava, aparece de repente um anjo, o cara cai. Não é verdade? Vai chegar, irmãos. Amém? Receberam a palavra de Deus? Aleluia. E Deus falou grandemente comigo, eu tenho certeza que falou com a igreja. Muito obrigado, meu amigo, pastor Neto, por mais uma vez nos abençoar com essa palavra tão abençoada. Obrigado, Senhor, por essa palavra vindo do teu trono, que nos enriqueceu, que nos acrescentou, e que vamos sair daqui mais crescido na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus, Ele é fiel, mesmo que as pessoas tenham por tardia, mas Deus não se tarda na sua palavra, na sua resposta. O dia chega, aleluia, assim como chegou para Zacarias, talvez aos 99 anos, e a Bíblia diz, e ele voltou para casa, acabando os dias do seu ministério, ele volta para casa. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e esta comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre, amém. Você pode dar um abraço bem gostoso no teu irmão, na sua esposa, no seu filho, no seu marido, em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu.